em sociedade. Nós temos encontrado muita dificuldade em viver em meio das pessoas, por causa o amor, né? A palavra de Deus diz que o amor estaria se esfriando, e aí tem esfriado o relacionamento pessoal com a pessoa. Por causa da tecnologia, eu vi já na sala da minha casa, né? Às vezes está eu lá, eu, Samuel, a Thaís, o Paulo, a Silvana, minha esposa, a gente está na sala ali e de repente a gente recebe uma mensagem no celular. E aí o que a gente faz? A gente pega aquela mensagem, em vez de falar para a pessoa, olha a mensagem que eu respondi, chamar a atenção de todos e ler a mensagem para a pessoa, sabe o que a gente faz? Aperta ali, pega aquela mensagem e manda para cada um deles, mas não conversa. Eu não sei se isso aconteceu só na minha casa ou acontece na sua, mas em vez de se conversar, em vez de ter um diálogo, em vez de ter uma interação, está se esfriando, começa a conversar através da tecnologia. Isso esfria o relacionamento das pessoas, esfria demais. Eu lembro num casamento há um bom tempo atrás, a minha esposa, tem uma parente dela que eu não posso dizer o nome. Nós estávamos no casamento, e aí aquela mesa redonda, né, dependendo do tamanho da tábua que coloca em cima da mesa, cabe mais pessoas. Então cabia umas 8 ou 10 pessoas em volta da mesa, e do lado de lá da mesa tinha uma prima dela, e ela estava desse lado de cá. E aí conversando todo mundo, depois de 1 hora e tarará, a mulher, a prima dela que estava do lado de lá, olhou para ela e falou assim, nossa, você está aqui. Aquilo, meu sangue ferveu. E já não aconteceu com você isso? Esse relacionamento frio, fica ali, passa, tromba, bate o ombro e não tem relacionamento, não fala um bom dia, não fala um boa tarde, não tem uma... Será que isso só acontece, é só eu que vejo isso? Porque o mundo está se esfriando, o amor entre as pessoas está se esfriando, e há uma necessidade de a gente tirar os olhos das coisas materiais, dos valores que vão ficar nessa terra e colocar naquilo que tem valor para Deus. Deus valoriza tanto a minha e a sua vida, que fez com que um rei descesse do céu e vivesse como homem aqui, para nos conhecer, para saber as nossas dificuldades, para que num dia do meu pedido e do seu pedido de ajuda, Ele pudesse nos ajudar. E eu, falando de bens materiais, eu quero ler uma crônica para você, que chama A Caverna. Preste atenção. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveita a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro, de pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero para sempre. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos uns 80 anos para viver neste mundo, e uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais
nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte chega inesperado. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, que jamais esqueçamos do principal: viva em comunhão entre aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Esta mulher, ela tem uma história muito triste. Ela, preocupada com tantas coisas materiais, esqueceu daquilo que ela mesma gerou, o seu próprio filho. Olhando para nossas vidas, como tem estado? Como nós temos nos relacionado entre pessoas? Deus nos deu uma família. Como nós temos nos relacionado com esta família? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Eu quero te lembrar da dor que Jesus passou na cruz, para que o amor dele prevalecesse em nossas vidas. É o momento que você reflete, para refletir, não é a palavra de ainda, mas é algo que já vem começar a mexer com a nossa unidade, com vivermos juntos, vivermos em amor, vivermos em comunhão, vivermos como um corpo de Cristo, que é assim que somos, e Ele como a cabeça. O texto base para esta mensagem se encontra no livro de Salmos 133, versículo 1. Esse você sabe de cor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos, união. O próprio Senhor, Ele já nos fala. Talvez aqui, não sei se é Salomão ou se é Davi que estava falando desse salmo, mas a gente já percebe da alegria de viver juntos, viver em união, viver em comunhão. Eu viajei uma boa parte da minha vida. Eu saía na segunda, voltava na sexta. Quando eu trabalhava na área de supervisão, quando eu trabalhava na área de vendas, de gestão financeira do banco, e também quando eu ia fazer os cursos em São Paulo, ficava 15 dias longe da minha casa, longe da minha família. Chegou uma vez que eu pedi para que a minha esposa postasse. Naquela época não tinha esse Face, era um tal de Orkut, não sei se vocês lembram com isso. Não tem nada a ver com Yakult, é o Orkut. E aí ela postou e eu imprimi uma foto colorida lá em São Paulo, porque chegou um dia da semana que eu estava com saudade, eu queria ver, não queria só falar. E eles mandaram uma foto. O Samuelzinho tinha meses e ela morava sozinha em Jaú, porque eu estava para São Paulo na época de banco. Aí ela mandou essa foto. Os primeiros dias de viagem era muito bom. Era só euforia, era avião para cá, avião para lá. Era táxi, era pessoas importantes. Você estava no meio de um monte de gente do banco, pessoas que tinham uma linguajar, um falar, de vários cantos do Brasil, que a gente se reunia tudo no hotel. Chegou um ponto nesse dia que eu fui trabalhar num trabalho da prefeitura, porque a prefeitura de São Paulo veio para o banco onde eu trabalhava, e nós ficamos em um prédio só, numa marginal da Avenida Paulista, ali no Paraíso. Um prédio inteirinho de hotel foi contratado pelo banco. Então todo mundo que estava naquele hotel era do banco. Então você era o banco ali. Os primeiros dias era legal, mas depois começava a ficar triste. Eu comia no café da manhã, né? Eu lembro, o cara olhava para mim e falou assim: lá vem aquele cara. Eles colocavam aqueles morangos desse tamanho, gente. E aí eu pegava leite condensado e jogava por cima assim. O cara, a hora que me via, já falava: pega lá que o rapaz está vindo. Acabava com tudo. Eu estava lá, era minha casa. Em casa eu como à vontade. Ou você não come à vontade na sua casa? Era minha casa. Mas não era a mesma coisa.
A palavra de Deus diz assim: quão bom que os irmãos. E quando ele fala irmãos, ele está falando de família, ele está falando da igreja, ele está falando de uma sociedade. Nós fomos criados por um Deus diferente. Se nós fomos criados pelo mesmo Deus, embora talvez não sirva o mesmo Deus, mas fomos criados pelo mesmo Deus, nós nos tornamos ali, tem uma oportunidade de se tornar irmãos. Deus não quer que nós vivamos só. Quando você lê em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus olha ali para Adão e fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que seria idônea para ele. Irmão, se a gente olhar aqui nessa passagem, e você for olhar nos versículos que vem antes e que vem depois, você vai perceber que Adão estava rodeado de animais, mas Deus olhava para ele e via com aquele monte de animais, e eu acredito que a inteligência do homem ali era dotada de 100%, porque não tinha pecado, mas talvez, está na minha mente aqui, que ele pudesse ouvir os animais, ele poderia conversar com animais, ele podia entender os animais. Isso é algo meu, não está na Bíblia isso. Então, mas mesmo assim, Deus via o homem só. E parece que muita gente nos dias de hoje estão querendo voltar para o jardim do Éden. Tem muitas pessoas que não querem mais ter filhos hoje. Tem pessoas, tem casal que se dá muito bem e muito melhor em casa com um cachorrinho chihuahua do que com um vizinho, do que com as pessoas. Não consegue mais viver. Faz de tudo, o cachorro faz tudo. O cachorro não vai no banheiro, pelo menos até hoje eu não vi, salvo exceção que a gente vê na internet. Ele não vai no banheiro, mas ele faz xixi no tapete, ele faz cocô lá não sei aonde, mas ele faz tudo ali, e a pessoa aceita tudo isso vindo de um animal. Não estou dizendo que é para você desprezar animal, eu acho que Deus criou os animais, mas a troca de valores, a substituição. Nós aceitamos que o animal faça as sujeiras dele, mas quando uma criança entra no carro e come uma bolacha, que cai aquele farelinho no banco, o pelo do cachorro pode, a patinha suja do cachorro pode, mas o farelo de uma bolacha de uma criança, o ser humano, já se torna incômodo. O latido do cachorro é lindo, mas o chorar de uma criança é insuportável. Troca de valores. As pessoas estão caminhando para o jardim do Éden, quer viver no meio de bichos e longe da sociedade. Será que isso não está acontecendo na minha e na sua vida? Não suportando mais o semelhante, não suportando mais a criança. Aí alguém pode dizer: pastor, mas é por isso que acontece muito aborto. Um dia vieram me perguntar o que eu achava do aborto. Eu falei assim: olha, o aborto para mim é o mesmo do que você esperar uma criança nascer, amamentar ela pela primeira vez, depois pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça dela para matar. Não tem diferença. O tempo do útero e fora do útero é só tempo e nutrição. Lá ela me alimentava de um jeito, aqui fora alimenta de outro. Ela estava viva do lado de dentro e continua viva do lado de fora. Mas as pessoas parecem que porque não vê, dá o direito de fazer o que quer e como quer, na hora que quer. A dificuldade que está se encontrando para viver entre vizinhos. Meu irmão, está difícil o relacionamento. As pessoas às vezes querem fazer o que quer. Eu gosto de música, o vizinho não gosta de música, mas porque eu gosto de música eu tenho que colocar em 110 decibéis, 120 decibéis? Não, eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que manter a liberdade do próximo começa aonde termina a minha. A liberdade minha em relação ao próximo começa onde termina a dele. Eu tenho que aprender a conviver em sociedade, aprender a conversar, aprender a ter relacionamento. Está se acabando isso, o amor está se esfriando, não consegue mais conversar, não consegue mais dialogar. Adão estava em meio de um monte de bichos,
Deus olhou para ele e falou assim: não é bom que o homem viva só. Eu aprendo que Deus só não está só quando Ele está com um semelhante de uma outra espécie. Lá em casa, nós temos aquele cachorrinho que eu não sei o nome, mas eu chamo ele de Salsicha. Tem um nome todo estrambólico aí. E aí aquele cachorrinho, a minha esposa falou assim: olha, a hora que ela criar eu vou deixar mais um filhotinho, porque eu não quero que essa cachorrinha fique sozinha. Nós somos em 4 na casa, 5 com a cachorrinha. Ela não está só, mas ela estaria só se ela estivesse sem uma outra pessoa, o outro da espécie dela. A cachorra de casa é sozinha, vou arrumar um outro cachorro. Mas e você? Não consegue suprir a presença de outro cachorro? Eu não sou cachorro. O cachorro jamais vai suprir a presença de um ser humano, jamais vai suprir a presença de um filho, porque ele não é semelhante. Ele é um ser vivo, um animal que depende de cuidados, e quem tem um animal tem que cuidar bem, meu irmão. Se você põe dele para sua casa, dá a melhor ração, faz o que você pode, porque você assumir uma responsabilidade, mas ela não substitui a presença de um outro ser humano. Deus queria que a sua companhia fosse seres humanos, fosse pessoas. Deus quer que a minha companhia, porque eu tenha interatividade, que eu tenha relacionamento com pessoas. Você vai passear, não leve o cachorro na coleirinha. Se tiver que levar, leva um amigo. Vamos caminhar, eu vou levar meu cachorro. Leva o seu também para eles ir acompanhado. Quantos não vão dar uma corrida? Põe o seu pitbull, o seu Rottweiler na corrente e vai correr com o cachorro e não consegue fazer uma caminhada com um amigo, com o vizinho. Irmão, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, pare o culto. Nós começamos de novo. Eu refaço as minhas ideias, eu refaço a minha retórica, mas está acontecendo isso. E aí eu lembro que a bênção que pode estar vindo de Deus sobre a minha vida, e a bênção de Deus sobre a tua vida, pode depender de uma outra pessoa. A bênção pode depender do bom relacionamento com as pessoas. A bênção de Deus pode depender com o bom relacionamento com os vizinhos. Abra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis 4, 1. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu fiquei imaginando o que seria dessa mulher se ela não tivesse um bom relacionamento. O que seria dela aí? A palavra ela é contemporânea, ela tanto serviu para aquela época como serve para os nossos dias de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus, ela é atualizada, ela não fica para trás. Se você ler lá em Gênesis 1 que nós lemos, você vai perceber que Deus criou tudo, e hoje continua sendo assim. Ele mantém essa palavra. Deus criou o ser humano. Ah, pastor, eu acredito que o homem veio do macaco. Meu irmão, quem criou o macaco então? Tem um Deus aí. Ah, eu acredito no Big Bang, que foi uma explosão que formou tudo que está aí. Tá. Você precisa ter muito mais fé num negócio desse do que propriamente em Deus. Vou dar um exemplo para você. O dicionário, então nós podemos entender que o dicionário, ele se formou depois de uma explosão em uma biblioteca. Você acreditaria nisso? Existe um monte de livros lá na biblioteca, explodiu, formou um dicionário que orienta. Você acredita nisso? Precisa muito mais fé para acreditar na evolução, precisa de muito mais fé para acreditar no surgimento do Big Bang, do que propriamente acreditar em Deus. Precisa de muito mais fé do que propriamente você entender que essa palavra, depois de tudo que está escrito aqui por muitos e muitos, milhares e milhares de anos, e hoje se descobre coisas que estão escritas aqui na Bíblia, e você fala assim: olha, está se confirmando. Precisa de muito menos esforço, muito menos fé. 2 Reis 4, de 1 a 7, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, aquele que ele tinha tomado dinheiro emprestado, veio o credor, para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. E Eliseu lhes disse: que eu te fazer? Que há que eu devo fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu irmão, eu começo a imaginar aqui o que seria dessa mulher se ela não tivesse ali um bom relacionamento com os seus vizinhos, com as pessoas que estavam em volta dela. Eu vou falar para a minha mediocridade, para as minhas limitações. O milagre dessa mulher dependia do relacionamento que ela tinha com as pessoas. E será, meu irmão, que muitas das coisas que estão deixando de acontecer na minha vida também não é por causa da falta de relacionamento com as pessoas, não é por algum tipo de falta que está na minha autonomia de decidir e fazer? Porque nós temos às vezes a coragem de dizer que ninguém gosta de nós. Mas será que isso não está acontecendo comigo? Será que não está faltando interação e relacionamento com as pessoas? Porque a gente gosta muitas vezes de colocar o defeito nas pessoas. Mas será que esse defeito que eu estou vendo não é o defeito que o meu espelho não está mostrando? Será que esse defeito não está em mim? A gente critica o mundo inteiro. Tudo está errado. Uma vez uma parente minha, que eu não posso dizer o nome, você percebeu que eu tenho bastante problema em volta de mim, né? Uma parente chegou para mim e falou assim: eu saí daquele emprego lá, não deu certo, o pessoal lá é muito ruim. Oh Deus, vamos orar para Deus abrir uma porta. Abri um outro emprego, passou algum tempo, o que aconteceu? O pessoal lá é muito ruim, muito ruim. Aí mudava de emprego, muito ruim, mudava de emprego, muito ruim. Um dia eu cheguei para ela veio falar para mim: eu mudei de emprego, queria um conselho seu. Eu falei: senta aí. Por que você saiu do emprego lá atrás? O pessoal era muito ruim. E do outro: é muito ruim o povo lá. Não, muito chato o povo. Aí foi falando que todo mundo era chato. Eu falei assim: descobri o problema. O problema não está nas pessoas que te cercam. O problema é você, que é tudo aquilo que você fala deles. Você que não para no emprego, as pessoas continuam trabalhando lá. Você que é ruim, você que é chata, você que tem que mudar, e não as pessoas que têm à volta de você. Às vezes, meu irmão, nós justificamos as nossas incapacidades de mudança e transformação e jogamos no outro. Eu tenho que olhar no espelho e falar assim: rapaz, você precisa mudar, você toma juízo, hein? Você fica discutindo com o patrão lá, é ele que promove você e paga seu salário. Você vai querer perder o seu emprego? Dá uma dura, olha no espelho e dá uma dura. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. A professora foi muito ruim, me deu nota vermelha. Mas você estudou? Não. Quem que é ruim então? Meu pai é bravo comigo, ele me bate. Mas por que ele te bate? Sempre quando eu faço coisa errada. O problema é o pai então.
Nós voltamos na questão do jardim do Éden de novo. Deus pergunta assim: Adão, você comeu da fruta, né, filho? Em vez de ele falar assim: Senhor, ó, eu vou assumir. Comi sim. E vou falar, modéstia à parte, a fruta é gostosa, bonita, mas o senhor não queria, eu quero te pedir perdão. Tinha resolvido o problema. Mas começa a passar: a culpa é do meu pai, a culpa é do meu patrão, a culpa é de fulano, a culpa é do vizinho, a culpa... Mas em quem há a culpa então? Bate no peito e fala assim, ó: o mundo vai começar a mudar. O mundo vai começar a ser diferente a partir daqui, ó. Eu vou começar a mudar o mundo, eu vou mudar a minha vida. A gente exige que todo mundo muda, mas a gente não muda. Ou eu estou errado? Esta mulher, ela teve que ter um bom relacionamento, porque se ela não tivesse um bom relacionamento, ela ia multiplicar somente das vasilhas que ela tinha em casa, e a bênção talvez não daria nem para pagar as dívidas. E será que as nossas dívidas, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos também não está ali pautada na bênção do relacionamento que eu sou com as pessoas que me cercam? Eu consegui, tá, mas foi Deus que te abençoou, então a glória é dele. Eu tenho, não, foi Deus que me deu. Começar a reconhecer e entender que Gênesis 1 fala que Deus criou todas as coisas, e se Ele tirar tudo que é dele, que está em nós, o que vai sobrar? O que é seu de fato? Essa mulher, ela já tinha em casa o que precisava ser multiplicado. Ela já tinha o azeite. E eu acredito, meu irmão, que tudo que você... Olha, tem gente que poderia chegar para mim hoje aqui e falar assim: pastor, eu estou passando por uma luta muito grande financeiramente, mas eu acredito que o que você tem em casa pode ser uma semente de multiplicação. Simplesmente está sendo empregado, está sendo usado de maneira diferente. Não tem Deus nesse negócio. Ah, mas irmão, deixa eu perguntar para você: será que muitas vezes o nosso problema financeiro não é porque a gente não tem aberto a nossa mão para Deus? Será que a gente não está em falha de Deus e depois a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, por que eu estou vivendo essa crise? Deus vai falar assim: porque a sua mão está fechada para mim. Será que Deus não poderia? Não está na palavra, não está em lugar nenhum, estou conjecturando. Será que o sofrimento que nós estamos passando não é por causa de nós mesmos? É uma reflexão. Essa mulher, ela tinha um pouquinho de azeite. Se você ler de novo, você vai ver que ela tinha um pouquinho de azeite. A bênção dela já estava lá, só precisava ser uma quantidade maior. O que nós precisamos, nós já temos em casa. O que precisa é de uma multiplicação. E essa multiplicação muitas vezes não depende de nós, depende de Deus, depende do relacionamento, depende de algo que não está em nós. Pense nisso. Raciocine nisso. Ela já tinha a bênção, só precisava ser multiplicada. Olhe para a tua vida, veja o que está faltando. Eu sei que lá na sua casa tem, e você tem, que é só multiplicar o que você tem, e tudo vai ficar bem, tudo vai ficar certo. O milagre dependia do relacionamento com os vizinhos. O milagre dependia do empréstimo das vasilhas. O milagre dessa mulher precisava que ela tivesse coisas que não estavam nela. Ela tinha um pouco, eu acredito, um pouco de vasilhas, mas para multiplicar, para que a bênção dela fosse completa, ela precisava de uma dependência de outras pessoas. Será que isso não está acontecendo com a gente? Será que não é uma falha nossa às vezes? É algo para se pensar. A multiplicação, a bênção, não aconteceu em público. Essa mulher não foi ali na frente de todo mundo: venha para uma atração de circo, um show. Não foi desta forma, não foi desse jeito. Mas ela entrou, é algo que aconteceu entre ela e a família dela.
ela entrou no lugar secreto, ela entrou no lugar que fechou a porta. Era uma multiplicação que não ia precisar de aplausos, era uma bênção que não precisava de testemunha, porque Deus é quem estava fazendo. E muitas das vezes, meu irmão, quando nós somos abençoados, o que a gente faz? Quer que todo mundo veja, ganhou no sorteio não sei da onde aí que você fez lá no seu supermercado, vai entregar um carro na sua casa. O que o supermercado faz? Enche ônibus, pessoas, chama reportagem, filma, leva tudo para a porta da sua casa. Quem está sendo promovido? O supermercado. Não é você. Você está sendo um laranja, você está sendo alguém que vai receber um prêmiozinho, mas toda a glória vai para o dono, para quem está dando. A glória das nossas bênçãos tem que ir para aquele que está dando, que é Deus. Assim que acontece. Não acontece em público. Meu irmão, não vai adiantar você dar e continuar com a mesma vida. Eu vejo o cair em espírito, é algo meu, não está na Bíblia. O cair em espírito, quando a pessoa cai em espírito, ela foi arrebatada espiritualmente. Ela foi levada no encontro com aquilo que é santo, puro, verdadeiro, a glória, a luz. Então quando você chega perto de uma luz, você não é a luz, mas você reflete a luz. As pessoas te vê por causa da luz. E quando você chega perto da luz, tudo que está sujo numa roupa, por exemplo, ela é colocada em evidência. Quando a gente vai numa festa, por exemplo, e a luz de lá identifica que você está sujo, você fica o quê? Envergonhado. Volta para casa, apareceu tudo a minha sujeira. Escondi tanto e apareceu na festa. Você, quando volta a si, deveria voltar quebrantado, deveria voltar chorando, deveria voltar ali com o coração em pedaços, falando assim: Deus, eu quero mudar, e chorando e se entregando, porque voltou de um encontro espiritual, de um arrebatamento espiritual. Deus mostrou para aquela pessoa, foi levado espiritualmente, então mostrou para aquela pessoa o que ela precisa. E muitos que caem em espírito, levanta retocando a maquiagem, arrumando o cabelo, puxando a blusa. Meu irmão, eu não consigo entender isso. Não é que eu sou contra o cair em espírito, mas cair em espírito muitas das vezes não é cair para trás, é cair de joelho, entendendo que aquele que está diante, você cai em humilhação, se entregando. E não cair para trás como cai às vezes num centro de macumba. É coisas que a gente precisa ter noção. Não é, tem que ser algo oculto, algo que acontece aqui dentro. É uma transformação que tem que acontecer de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha assim. Quando a pessoa chegar a mudar a roupa, é porque do lado de dentro já está pronto. O lado de dentro já está arrumado, o lado de dentro já está bem. Pode demorar do lado de dentro, mas quando chegar do lado de fora, a hora que pôr a última peça de roupa, tudo já foi transformado. Aí o mundo começa a ver o que aconteceu. É oculto. Ela entrou no quarto, ela entrou para dentro da sua casa, ela já tinha algo para acontecer o milagre, já tinha algo para acontecer a bênção. Quando Deus agiu, todas as dívidas, todos os problemas que ela tinha, que a incomodava, que a importunava, foram resolvidos. No caso dela era a dívida. O marido dela morreu e deixou ela endividada. E naquela época os filhos iam ser levados como escravo para trabalhar, para pagar aquilo que ficou de dívida. Já imaginou no Brasil hoje, meu irmão, se cada um que deve aí fosse se tornar escravo do seu devedor? Até pagar a dívida ele trabalharia de graça? Como você acha que está hoje? Depois do jogo, o Globo Repórter de sexta-feira falou que 40%, é uma estatística deles, 40% dos adultos no Brasil estão endividados. Eu não sei se você faz parte dessa estatística, mas 40%, quer dizer, quantas pessoas? 40%, quase metade dos adultos que moram no Brasil ia estar trabalhando de graça para alguém até pagar a dívida. Já pensou nisso? Essa mulher, ela tinha uma dívida e os filhos dele iam ser levados. Meu irmão, muitos dizem assim, ó,
fala comigo, quer bater, bate em mim, mas não toca nos meus filhos, porque ali a carne é fraca, ali não mexe com meus filhos. Estava mexendo com os filhos da mulher. Ela precisava de um milagre. Esse milagre aconteceu em secreto, e aconteceu a partir de algo que ela já tinha em casa. E quando Deus age, a gente percebe com essa palavra, e quando Deus age, a bênção não será momentânea, a bênção será para toda a vida. Vivei do resto. Eles iam viver do resto, daquilo que sobrou. Meu irmão, você consegue imaginar essas pessoas vivendo daquilo que sobrou? Imagina só, você vai receber um salário, vai pagar todas as suas contas, e depois você vai viver do que sobrou. Você tem ideia do valor que seria isso? Meu irmão, só a prestação do meu carro, que está faltando 40 ainda, e sobrasse para mim, é uma grana preta. E Deus está falando assim: olha, vendei o azeite. Ela tinha que encontrar o bom preço, vender o azeite, paga a sua dívida, e depois sobreviva, viva do que sobrou. Deus é assim, além de você, mas existia um processo aqui. Ela teve que ter ali um encontro com o homem de Deus, foi orientada pelo homem de Deus, vindas as orientações do Senhor, fez tudo que ele mandou, dependia a bênção dela do relacionamento com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade. Depois disso ela emprestou as vasilhas, ela pegou aquilo que ela já tinha, foi despejando. Os seus filhos, foi um trabalho em família, os filhos traziam as vasilhas, e foi enchendo. Depois que encheu a vasilha, depois que ela recebeu toda a bênção, ela pegou o seu corpinho, ela pegou ali, teve uma atitude, e foi lá no homem de Deus de novo, e falou assim: o que eu devo fazer? Ela falou assim, aí ele orientou: vende, paga a sua dívida, e você vai subir. Ela foi lá e obedeceu, teve uma obediência, teve um compromisso com o homem de Deus. E como a nossa vida vai ser diferente se nós não temos esse compromisso com o nosso Deus? Isso aqui, ó, não acontece comigo, com você, se eu não tiver compromisso com Deus. Ah, mas não tem, meu irmão. A Bíblia diz, está aqui, é compromisso, é responsabilidade, é comunhão, é intimidade com Deus. Ah, com fulano acontece. Meu irmão, é por isso que chega gente na igreja. Tem às vezes aqueles dinossauros, crente dinossauro, está na igreja já faz 1 trilhão de anos. Aí chega alguém na igreja, se entrega por completo, se coloca como vaso, como ferramenta, instrumento de Deus, e passa na frente. Vai ser ministrante, vai ser pastor, vai ser um monte de coisa, e aquele dinossauro não muda, vai continuar sendo dinossauro, porque não cresce, porque parou no tempo. A palavra de Deus diz que é de fé em fé, é conhecendo e prosseguindo em conhecer. É um processo, e a pessoa cristaliza, estaciona. Não pode, tem que conhecer. Meu irmão, Deus não nos colocou nessa terra para simplesmente esperar o dia da salvação, como o velhinho que depois se aposenta, senta nessa calçada e fica esperando a morte passar. Nós não vamos ser assim, você não é assim. Deus te chamou para fazer a diferença. Você tem que ser luz, você tem que ser sal, tem que trazer sabor para essa terra. E eu e você temos que fazer a diferença. E eu e você temos que olhar para essa sociedade e falar assim: o que é que eu estou fazendo nesta terra? Pastor, você está bravo? Eu não. É a retórica. É algo. Eu tenho que falar aquilo que, como sou impelido pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo me impulsiona. Porque às vezes, meu irmão, precisamos de um chacoalhão, precisamos de um balançar na nossa vida, para que as coisas mudem ou se acerte. Quem nunca estava dando carona e de repente passou num buraco para disfarçar, falou assim: ah, esse buraco foi para acertar a carga. É para ajustar as coisas. O milagre começa. Às vezes nós achamos que o milagre vai vir de lá. Baseado nessa palavra, o milagre já está na minha vida, o milagre já está na minha mão, o milagre já está comigo. O que está precisando é algo que tinha sobre essa mulher, uma orientação vinda de Deus, algo do Senhor para multiplicar aquilo que estava ali. Conclusão: e se hoje a nossa bênção dependesse do relacionamento, como aconteceu com essa mulher, como seria? Nós íamos ficar endividados? Alguém ia ser levado como escravo? Como seria? Hoje, olhando para
para essa situação que nós falamos dessa mulher, qual é a nota que Deus daria para mim e para você? Qual é a pontuação que receberíamos, não do pastor, mas receberíamos de Deus? Porque muitas vezes, meu irmão, nós queremos o aconchego, o afago, a massagem no ego, vindo do semelhante, vindo do irmão, do colega. Mas qual seria o carinho de Deus na sua vida nesta manhã? Amém?